Bem-vindos a mais uma aula das perguntas da especialidade. O meu nome é Daniela David e sou interna de Ginecologia e Obstetrícia. Esta aula encontra-se inserida na preparação para a PNA 2021 e o tema é planeamento familiar. A bibliografia utilizada foi a 8ª edição do Beckman, que é o livro, e também foram muito utilizados os consensos sobre contracepção que estão disponíveis na Sociedade Portuguesa de Ginecologia, e nesta aula vou atualizar com novas recomendações que foram referidas nos consensos de contracepção de 2020. Esta aula é uma aula muito importante para a preparação para a PNA 2021, porque é um tema A e aborda os mecanismos da doença, terapêutica e, sobretudo, aqui no planeamento familiar, a gestão do doente. Este slide tem todas as siglas que são utilizadas durante a aula e, portanto, vocês devem ter ao lado, e é sempre um meio de ajuda para vocês perceberem melhor a aula. Estes são os tópicos que eu vou abordar ao longo da aula, portanto, a introdução e alguns conceitos sobre planeamento familiar, a contracepção, depois a contracepção hormonal de emergência, longa duração, barreira, métodos naturais, contracepção definitiva, algumas considerações finais e depois abordar alguns casos clínicos. Vamos começar então com um caso clínico, é para ser um fio condutor ao longo da aula e para no final da aula tentarmos responder. Portanto, uma mulher de 39 anos, esta 2 para 1, recorre a uma consulta de planeamento familiar no seu centro de saúde para aconselhamento contraceptivo. É obesa e foi diagnosticada há 2 anos com diabetes mellitus tipo 2 sob antidiabético oral bem controlado e hipercolesterolemia há cerca de 1 ano, difícil controle. Fuma um maço de tabaco por dia. Ao exame objetivo apresenta uma tensão arterial de 140 a 95, uma frequência cardíaca de 70 batimentos por minuto, exame ginecológico com vulva e vagina sem alterações, leucorreia específica e coluterina aparentemente sem lesões. Toque bimanual com útero normodimensionado e sem massas anexiais palpáveis. A utente refere ter pensado em iniciar contracepção oral combinada. Tendo em conta o caso apresentado, qual a contraindicação absoluta nesta mulher para realização de contracepção oral combinada? Paridade, hipercolesterolemia, hipertensão, tabagismo ou diabetes. Vamos ficar a pensar nisto. Porquê é que é importante abordarmos e para que é que serve, no fundo, o planeamento familiar? Como o nome diz, já nos abre aqui portas para pensarmos em muita coisa. Mas, no fundo, ele promove a vivência sexual gratificante e de uma forma segura, faz com que haja alguma preparação da maternidade e da paternidade de forma saudável. Sabemos que gravidezes que não sejam desejadas e não sejam planeadas têm risco acrescido de maus desfechos obstétricos e também neonatais. Portanto, é importante planear uma gravidez. E qual é que é a melhor forma de planear a gravidez? É não engravidar quando não se espera, não é? Portanto, promovendo uma contracepção eficaz e segura, prevenir a gravidez indesejada, como eu já falei, redução dos índices de mortalidade e morbilidade materna, perinatal e infantil. Porquê? Porque a gravidez indesejada e não planeada, sobretudo se a mulher não for saudável, não é? Sobretudo se tivermos mulheres com patologia crónica, convém não termos uma gravidez indesejada nestas mulheres, ou seja, devemos ter ao máximo a patologia de base controlada para que, no momento em que ela engravide, as coisas estejam no melhor possível para que a gravidez possa correr também o melhor possível. E depois também é muito importante a redução do número de doenças sexualmente transmissíveis. É importante começar então com alguns conceitos. Quando nós dizemos que um método tem uma determinada taxa de falência, nós temos que saber o que é essa taxa de falência, o que é que isso representa. Se nós sabemos que a taxa de falência é a percentagem de mulheres que engravida ao longo de um ano para determinado método contraceptivo. E isto implica 2 tipos de falência, não é? A falência do método em si, ou seja, a falência teórica inerente ao método, mesmo que ele seja utilizado numa forma 100% correta e 100% do tempo, ou seja, é uma falência, é uma taxa que está associada ao método em si e é independente do utilizador. E depois também temos taxas de falência típica. O que é que isto significa? É a falência associada à utilização do método, e isto sim é dependente do utilizador, ou seja, inclui erros de utilização e compliance do método. Já sabemos que determinados métodos, devido a ser necessária a sua utilização diária e a ser
muito dependente do utilizador faz com que tenham mais taxa de falência típica, e já sabemos que outros, por serem de longa duração, não estarem associados à toma diária, vão depender menos do utilizador e, portanto, vão ter uma taxa de falência típica que vai ser menor. Portanto, a taxa de falência no global de um método contraceptivo envolve estes dois tipos de falha, e que é calculado dividindo a falência típica pela falência do método em causa. Depois, quando falamos nas categorias associadas a determinado método contraceptivo, é importante dizer que existem 4, a categoria 1, 2, 3 e 4, mas aquelas que eu quero que vocês tenham especial atenção é a categoria 3 e a categoria 4. Porquê? A categoria 1 e a categoria 2 de determinado método contraceptivo indica que pode-se usar esse método em específico, e, portanto, a decisão clínica global da categoria 1 e 2 é que, para aquele determinado problema da mulher, esse método pode ser utilizado. A categoria 3 e 4, a decisão clínica global não deve ser utilizado um método. Em que nós vamos aqui ter duas diferenças entre a categoria 3 e a categoria 4. Ou seja, quando aparecer este tipo de categorias, o que eu quero que vocês saibam é que a categoria 3 é como se fosse uma contraindicação relativa para aquele método contraceptivo e para aquela patologia daquela mulher, e a categoria 4 é como se fosse uma contraindicação absoluta para aquele método contraceptivo. Portanto, a categoria 3, nós temos um risco provado ou teórico do uso do método que supera as suas vantagens. Portanto, o uso do método não é recomendado, a menos, claro, que não haja outro disponível ou não seja aceite. Em todo o caso, a decisão clínica global é não usar um método, se houver melhor, como é óbvio. A categoria 4 é não usar o método de todo. Porquê? Porque o uso desse método representa um risco inaceitável para a saúde daquela mulher. Portanto, sempre que vocês veem, por exemplo, idade superior a 35 anos e fuma 20 cigarros por dia, sabemos que é uma categoria 4 para o uso de contracepção hormonal combinada, e, portanto, isto é como se fosse uma contraindicação absoluta. Portanto, esta mulher não pode fazer contracepção hormonal combinada. Esta tabela é uma tabela que se encontra disponível no Consenso sobre Contracepção de 2020, e ele diz-nos qual é que é a percentagem de mulheres que têm uma gravidez não planeada no período de um ano com o uso daquele método, sendo que eles que distinguem o uso corrente de uso correto. Qual é que é a diferença? O uso corrente implica o uso do método de forma não consistente e continuadamente, enquanto que o uso correto, como o próprio nome diz, diz que então o método é usado corretamente, ou seja, consistentemente e continuadamente. E nós já podemos ver aqui, portanto, quanto menor for a percentagem que está nesta tabela, menor taxa de falência vai ter um método e, portanto, mais eficaz. E, portanto, nós podemos ver, por exemplo, a contracepção de longa duração, com os sistemas intrauterinos de levonorgestrel, como por exemplo conhecidos pelo seu nome comercial, o Mirena, tem uma percentagem de mulheres que engravidam que é quase equivalente à esterilização feminina e à esterilização masculina. Portanto, é importante termos noção destas percentagens, até para depois também fazer o correto aconselhamento às mulheres. Quando nós vamos iniciar um método contraceptivo, qual é que é o tipo de exames ou o tipo de teste que nós devemos realizar nas nossas mulheres? Esta tabela está nos consensos sobre contracepção e eu acho que é muito importante e é de fácil leitura. Portanto, nós podemos, de uma forma genérica, numa consulta de ginecologia, avaliar a tensão arterial, fazer a palpação da mama, fazer o exame ginecológico, ver se a citologia do colo do útero está em dia, ou realizar análises de rotina. E, portanto, nós podemos ver que, por exemplo, a citologia do colo não contribui significativamente para o uso seguro e efetivo de nenhum método contraceptivo. Portanto, se vos aparecer num caso clínico, esta mulher deseja iniciar um método contraceptivo, para tal necessita de qual dos seguintes exames? A citologia do colo nunca vai ser a resposta correta, porque ela não é necessária para iniciar um contraceptivo. Por exemplo, a avaliação da tensão arterial, apesar de não ser uma classe A, ou seja, não é essencial nem imprescindível a avaliação da tensão arterial para iniciar um método contraceptivo, mas sem dúvida que contribui para o seu uso seguro e, portanto, é uma classe B. O que é que nós podemos ver? Que há poucas coisas que são essenciais e imprescindíveis para o uso seguro no método contraceptivo.
por exemplo, a aplicação de um dispositivo intrauterino ou um sistema intrauterino. É uma classe A para o exame ginecológico, não é? É importante ver como é que estão os anexos, como é que está o útero, nomeadamente a sua posição anatómica, porque quando nós vamos fazer a introdução de um dispositivo intrauterino é importante retificar o ângulo que o útero faz sobre o colo do útero, portanto é importante ver se o útero está em anteflexão, se está em retroflexão, para depois tentar manusear ao máximo quando nós estamos a realizar a introdução do dispositivo intrauterino e fazer a correção desse ângulo. Porquê? Porque se não fizermos a correção correta desse ângulo, pode acontecer uma ruptura uterina, apesar de ser rara, ela pode existir. E depois também a classe A na laqueação tubar, é a avaliação da tensão arterial, também porque é um método cirúrgico e, portanto, implica também uma avaliação mais extensiva, e também o exame ginecológico. Portanto, são as únicas coisas que são essenciais e imprescindíveis em todas as circunstâncias para o uso seguro daquele determinado método contraceptivo. O resto nós podemos ver, por exemplo, a contracepção hormonal combinada, que é um método que é corriqueiramente utilizado. É importante avaliar a tensão arterial, mas de resto não é necessário fazer mais nenhum teste para o início desse método contraceptivo. Portanto, eu acho que esta tabela é muito importante. Depois, uma dúvida que surge habitualmente e que agora até está muito em voga é se deve-se realizar o rastreio de trombofilias nas mulheres antes da introdução de um contraceptivo hormonal combinado, portanto, que leva estrogênio e prostativo. Já sabemos que o estrogênio tem um aumento do risco tromboembólico. Nestas mulheres que podem ter ou não trombofilias, portanto, chega uma mulher qualquer ao consultório, quer iniciar um método contraceptivo, nós não sabemos se ela tem trombofilia ou não é? A não ser que já tenha sido investigada por algum motivo, e portanto sabemos que a associação de uma trombofilia com uma contracepção hormonal combinada temos um risco muito aumentado de um tromboembolismo venoso, não é? Uma TVP ou um TEP, e portanto temos um risco acrescido nestas mulheres. Mas a pergunta é, deve-se realizar o rastreio por rotina de trombofilias antes da introdução de um CHC? E a resposta é não. Portanto, o rastreio por rotina das trombofilias não está recomendado pela raridade das doenças e pelo elevado custo associado ao rastreio. Portanto, o rastreio de trombofilias tem um custo muito elevado. E vocês podem perguntar, então, em que situações é que deve-se fazer o rastreio de trombofilias? E isto agora varia muito de centro para centro e dos protocolos que estão em vigor em determinado centro. Por exemplo, se nós tivermos uma história pessoal de uma TEP ou uma TVP sem praticamente nenhum fator desencadeante, isto poderá levar-nos aqui a um alerta de que podemos ter uma trombofilia nesta mulher. Se isso for associado com uma história familiar de TVP ou de TEP ou de tromboembolismo venoso no geral na família desta mulher, então aqui deverá ser uma dupla chamada de atenção e provavelmente nesta mulher, portanto com história pessoal e história familiar de tromboembolismo venoso, podemos fazer o rastreio de trombofilias antes da introdução de um CHC. Mas se esta mulher não tiver nem a história familiar nem a história pessoal, ou se a história familiar for escassa e pouco fidedigna, não devemos fazer o rastreio de trombofilias. Claro que isto pode sempre variar um bocado de centro para centro e segundo os protocolos que estão em vigor em determinado serviço, mas o que eu quero que vocês saibam de uma forma geral, que até é mais provável que isso possa ser perguntado, é que o rastreio de trombofilias não deve ser realizado por rotina antes da introdução de um CHC. Este esquema que está na bibliografia recomendada, no Beckman, eu acho que é muito importante para tentar esquematizar. O que eu quero que vocês tenham noção é que não existe um método contraceptivo ideal, um único. Existem várias opções. E às vezes nós temos que conversar com a mulher, às vezes com o casal, para tentar perceber quais é que são as expectativas em relação ao método contraceptivo, como é que é o dia-a-dia dela, se consegue fazer um método contraceptivo que está muito dependente dela, ou se é uma pessoa que facilmente tem esquecimentos e, portanto, estarmos, por exemplo, a fazer uma pílula nessa mulher não será a melhor opção, porque ela vai se esquecer frequentemente e não vai estar abrangida pelo efeito contraceptivo desse método. E depois também é importante vermos se esta mulher quer uma contracepção permanente, portanto, se ela nunca mais quer ter filhos, ou se
não quer ter filhos durante um curto espaço de tempo ou um longo espaço de tempo e, portanto, temos aqui várias opções. Portanto, não há um método contraceptivo ideal e único para determinada mulher. Nós temos que falar com a mulher, temos que falar com o casal, ver a história pessoal dela, ver como é que é o dia-a-dia dela e tentar adaptar as nossas sugestões, as nossas recomendações para aquela mulher e para também quais é que são as expectativas dela. Em relação então agora aos métodos contraceptivos propriamente ditos, nós podemos classificá-los consoante os seus mecanismos ou consoante mais ou menos a sua ação. Portanto, em relação ao mecanismo, nós vamos ter um tipo que é uma inibição do desenvolvimento ou libertação do óvulo, portanto uma inibição da ovulação, e para isso vamos ter os contraceptivos orais, o acetato medroxiprogesterona injetável, portanto mais conhecido como injetável, o adesivo ou anel vaginal. Portanto, aqui maioritariamente métodos hormonais. Depois também podemos ter uma barreira física entre o espermatozoide e o óvulo que impede a fecundação. Então, temos o preservativo, o diafragma, o espermicida e o dispositivo intrauterino de cobre. Quando falamos da classificação, portanto, nós podemos ter métodos de longa duração, que são apropriados para aquelas mulheres que não desejam engravidar num longo período de tempo. Portanto, os injetáveis, o implante subcutâneo, também muito conhecido como Implanon, ou os dispositivos intrauterinos, sejam eles o de cobre ou o de levonorgestrel, já vamos falar mais à frente. Métodos hormonais, como a contracepção hormonal combinada, o método prostativo, o anel vaginal ou adesivo. Os métodos barreira, preservativo masculino, preservativo feminino, diafragma, espermicida. Os métodos naturais, como o calendário, a medição da temperatura basal, muco cervical, sintotérmico ou amenorreia de lactação, amenorreia lactacional. E depois, portanto, os métodos contraceptivos de emergência, que é o dispositivo intrauterino de cobre, o acetato de ulipristal ou o levonorgestrel, ou se não, contracepção definitiva, em que nós vamos ter a alocação tuária, ou em muitos centros também já é feita a salpingectomia, já vou explicar porquê, e a vasectomia no caso do homem. A aula vai estar dividida consoante então as classificações destes métodos contraceptivos, porque no fundo envolve a sua classe funcional e a melhor abordagem a dar às mulheres em contexto de planeamento familiar. Começando então pelos métodos hormonais e, portanto, pelos aqueles que são mais utilizados, não é? E mais falados. Portanto, a contracepção hormonal combinada, a prostativa, o anel vaginal e o adesivo. Quando falamos então em contracepção hormonal combinada, como o próprio nome diz, é combinada porquê? Porque tem o estrogênio e o prostativo, tem estas duas hormonas combinadas. O prostativo vai ser, sem dúvida, aquele que vai ter o principal efeito contraceptivo. Porquê? Porque ele vai suprimir a secreção de LH, vai inibir, portanto, a ovulação, vai fazer com que haja espessamento do muco cervical e impede que haja ascensão dos espermatozoides e também promove atrofia endometrial e consequentemente, vai impedir a implantação. O estrogênio vai ter um efeito contraceptivo modesto e, no fundo, a grande vantagem dele é que vai ter aqui um efeito sinérgico com o prostativo, não é? Vai ajudar aqui o prostativo a ter o seu efeito contraceptivo e também vai diminuir alguns sintomas associados à menstruação, porque vai diminuir também a hemorragia de privação. Vai suprimir a secreção de FSH ou inibir a maturação folicular e, como eu já disse, potencia o efeito prostativo. Portanto, as duas hormonas juntas têm um efeito sinérgico entre si, o que faz com que a eficácia deste método contraceptivo seja relativamente alta e segura com o seu uso correto, não é? Quando nós falamos em contracepção hormonal combinada, nós vamos falar de vários tipos de esquema. Podemos ter o esquema de 21 em modo oral, que é o mais conhecido, que é a pílula, que é a toma de 21 comprimidos, todos os dias, não é? Dias seguidos, depois com 7 dias de pausa, onde nós vamos ter a metrorragia de privação. Este é o esquema mais habitual e mais falado. Depois temos o esquema de 28 dias oral. O que é que nós vamos ter? Vamos ter uma pílula que vai ter 21 comprimidos com as hormonas e vai ter 7 comprimidos com efeito placebo, que no fundo corresponde àqueles 7 dias de pausa. Isto é bom para aquelas mulheres que se esquecem qual é que é o dia que vão recomeçar a pílula e, portanto, fazendo a carteira seguida, é mais fácil para elas não se esquecerem de recomeçar, não é? Depois também temos o esquema de 28
em que nós temos a toma de 24 comprimidos, mas apenas com 4 dias placebo, ou seja, temos mais toma de comprimidos hormonais e menos dias de placebo. Isto é bom para aquelas senhoras que têm muitos sintomas menstruais e, portanto, reduzimos ali o número de dias em que vão ter essa metrorragia de privação. Depois também temos um método que é 21, mas por via vaginal, que é conhecido pelo anel vaginal, em que se coloca o anel vaginal durante 21 dias, ele fica lá durante 21 dias e depois faz-se a pausa de 7 dias. No fundo, isto é igual à pílula no esquema oral, mas faz com que a pessoa não tenha que tomar todos os dias a pílula, não é? Portanto, não é tão dependente do uso do utilizador. O que a senhora tem que se lembrar é que tem que pôr o anel vaginal e passado 21 dias retirar para ter a sua metrorragia de privação. Depois, temos também o transdérmico, que é uma aplicação semanal durante 3 semanas de um selo transdérmico, não é? Que vai ter então as hormonas e depois a pausa de 7 dias. Isto tem tem que ter uma utilização mais dependente do utilizador, porque é a nível semanal, mas não tão dependente como a toma de comprimidos orais. E depois também podemos ter o regime oral contínuo, em que, no fundo, a mulher pode tomar a pílula de forma contínua, portanto, sem a necessidade de pausa. Quando é que é aconselhado elas não terem pausa? Quando não desejam ter metrorragia, não é? Portanto, quando não desejam ter a menstruação e, portanto, podem fazer continuamente. Naquelas mulheres em que temos muitos sintomas associados ao déficit de estrogênio, como eu disse, enxaquecas ou dismenorreia, ou se não, em algumas situações clínicas, como por exemplo a endometriose, que está associada a muitas dores na altura da menstruação e, portanto, a toma contínua impede que isso aconteça. Quais são, então, as condições médicas onde, de facto, a contracepção hormonal combinada não está de todo recomendada? Estes slides são muito importantes porque são muito perguntados em exame e como é um método que é muito utilizado, largamente utilizado, é muito importante saberem, e eu pus aqui apenas as categorias 4, ou seja, aquelas que são contraindicações absolutas para o uso de contracepção hormonal combinada nestas situações que eu já vou especificar, mas no final da aula tem uma tabela com a categoria 3 e a categoria 4. Portanto, no pós-parto, uma contraindicação absoluta, utilização de CHC antes dos 21 dias pós-parto e quando temos fatores de risco para TVP. No pós-parto imediato, o risco de trombose venosa está muito aumentado por causa de todas as alterações hormonais que acontecem neste período do pós-parto, alterações hormonais e da própria fisiologia da gravidez. Nós sabemos que a gravidez tem um risco aumentado tromboembólico, portanto é mais pró-trombótico a gravidez, e no período pós-parto, devido às perdas que ocorreram, devido a todas as alterações fisiológicas que acontecem neste momento, esse risco pró-trombótico está muito mais aumentado e, portanto, a introdução de um método contraceptivo que aumenta esse risco ainda mais é uma contraindicação absoluta. Para além disso, se esta mulher estiver a amamentar, ainda tem mais uma contraindicação, porque a introdução de estrogênio, quando a mulher está a realizar a amamentação, pode frenar de certa forma o eixo e pode diminuir a lactação e, portanto, se nós tivermos uma mulher no pós-parto menos 21 dias, sobretudo se estiver a amamentar e sobretudo se tiver um risco aumentado de fatores de risco para TVP, não devemos introduzir um CHC. Portanto, regra geral, pós-parto, como contracepção, geralmente é um prostativo, nunca uma hormonal combinada. Em relação ao tabagismo, é categoria 4, quando nós temos uma mulher com idade superior ou igual a 35 anos e que fuma mais do que 15 cigarros por dia. Porquê? Porque a introdução do método contraceptivo nestas mulheres, o método contraceptivo hormonal combinado, aumenta ainda mais o risco de doença cardiovascular, sobretudo de infarto agudo do miocárdio, e sabemos que este risco de doença cardiovascular está diretamente relacionado com o número de cigarros por dia. Portanto, quanto maior for este número de cigarros, maior o risco cardiovascular e, portanto, maior a contraindicação, digamos assim. Na hipertensão, quando nós temos uma sistólica superior ou igual a 160 mm de mercúrio ou uma diastólica superior ou igual a 100 mm de mercúrio e doença cardiovascular associada, é contraindicada a utilização de CHC. Porquê? Porque aumenta o risco de AVC, infarto agudo do miocárdio e doença arterial periférica.
Quando nós temos tromboembolismo venoso, portanto, uma história pessoal de tromboembolismo venoso, um episódio agudo de tromboembolismo venoso, ou se não, uma cirurgia major com imobilização, não está recomendado o uso de CHC. Também aqui uma especial atenção, que isto é pouco falado, é que o CHC deve ser suspenso pelo menos 4 semanas, portanto, pelo menos um mês antes de uma cirurgia eletiva que tenha uma duração superior a 30 minutos. Portanto, atenção àqueles casos clínicos em que a mulher foi referenciada para uma cirurgia eletiva, portanto, a urgente é difícil de programar, não é? Esta suspensão. Portanto, uma cirurgia eletiva não tem qualquer fator de risco, deve ou não suspender o CHC. Se for uma cirurgia eletiva com duração superior a 30 minutos, que faz com que haja imobilização prolongada, isto aumenta o risco de tromboembolismo venoso e, portanto, o CHC deve ser suspenso um mês antes. Em relação à doença coronária, história de infarto agudo do miocárdio ou de AVC ou patologia valvular cardíaca complicada, como por exemplo a patologia valvular que esteja associada à hipertensão pulmonar, é a categoria 4 para a utilização de CHC. Em relação às doenças reumatológicas e mais especificamente em relação ao lúpus, sempre que nós temos um síndrome de anticorpos antifosfolipídicos, estas mulheres têm um risco muito aumentado de trombose venosa, mas também um risco aumentado de trombose arterial e, portanto, o CHC não está recomendado. Outras situações, portanto, enxaqueca com aura ou enxaqueca sem aura, mas mais do que 35 anos, o CHC não está recomendado. Portanto, casos clínicos em que a idade da mulher seja superior a 35 anos, vamos ter aqui uma chamada de atenção, porque se ela tiver algum ou tabagismo ou enxaqueca, mesmo que seja sem aura, atenção que é categoria 4 para CHC. Doenças endócrinas, especificamente diabetes com lesão do órgão-alvo grave, diabetes há mais de 20 anos ou outras complicações de diabetes vascular graves, são categoria 4 para CHC. Doença inflamatória intestinal não tem categoria 4, portanto, sabemos que a doença de Crohn ou colite ulcerosa são categoria 3 para contracepção oral combinada e são categoria 2 para adesivo ou anel vaginal, portanto, não são propriamente nenhuma, a presença de doença inflamatória intestinal não é nenhuma contraindicação absoluta para contracepção hormonal combinada, mas ter aqui alguma atenção, porque se houver outro método disponível para esta mulher, se calhar será uma melhor opção. Em relação à obesidade, os consensos antigos de 2011 diziam que a IMC superior a 40 era uma categoria 4 para a introdução de CHC. O que estes consensos mais atuais dizem é que referem apenas que o IMC superior ou igual a 35 kg por metro quadrado é uma categoria 3 para CHC, portanto não temos categoria 4 em relação à obesidade. Em relação à patologia da mama, o cancro da mama é uma contraindicação absoluta para CHC. Quando falamos em esquecimento no CHC, nós dizemos que é um esquecimento na toma da pílula quando ela se atrasa mais do que 24 horas, portanto isto é apenas no método oral. Quando nós temos um atraso na utilização de mais de 24 horas, é um esquecimento. Isto faz com que não haja eficácia contraceptiva e, portanto, sem dúvida que este é um dos fatores que mais contribui para a falha do método. Porquê? Porque é muito dependente da utilizadora. Só para vocês terem noção, e se tiverem curiosidade, os consensos de contracepção têm tudo muito especificado em relação aos esquecimentos e qual a conduta a ter a seguir em relação a um esquecimento, tanto seja da pílula como de outro método contraceptivo. Eu acho que não é importante para o vosso exame, porque é uma coisa muito específica de ginecologia, mas se tiverem curiosidade poderão sempre consultar. Os consensos estão disponíveis no site da Sociedade Portuguesa de Ginecologia e são acessíveis a todos. Existe também o mito de que a fertilidade pode estar comprometida com a utilização durante muitos anos da contracepção hormonal combinada. Isto é um mito, é puramente falso, porque não foi estabelecida qualquer relação entre o uso de CHC, mesmo com a longa duração, e a infertilidade. Em relação à gravidez, portanto, vamos imaginar que temos uma mulher que se esquece de tomar a pílula de 2 ou 3 dias, ou mesmo que seja mais do que um dia, depois, entretanto, continua a tomar, mas naquela falha não estava abrangida pelo efeito contraceptivo da pílula e, portanto, engravidou. Se a mulher estiver grávida e tivesse a fazer CHC, a pílula não tem qualquer efeito teratogénico e, portanto, não interfere na evolução da gravidez e não aumenta o risco de morbilidade ou mortalidade neonatal ou infantil e também não aumenta o risco de aborto espontâneo.
Em relação aos efeitos adversos do CHC, portanto, temos as hemorragias ou spottings que são relativamente frequentes na utilização deste método, cerca de 10 a 30% das mulheres queixam-se deste efeito adverso, mas é muito importante verificar a regularidade da toma. Sendo este método tão dependente do seu utilizador, algum esquecimento da toma diária do método contraceptivo pode fazer com que haja algum spotting e, portanto, antes de mudarmos de método, temos que primeiro averiguar se esta mulher é uma mulher certinha. Para além disso, spottings nos primeiros 2 a 3 meses após a introdução do CHC são normais e, portanto, o método deverá ser tomado de forma normal e ver se esse spotting acaba por desaparecer. Em relação à ausência de hemorragia de privação, mesmo as mulheres que fazem pausa, algumas não têm esta hemorragia de privação. Numa mulher em amenorreia, o que é mais importante a excluir? Em amenorreia e no período fértil, sem dúvida, que é importante excluir gravidez. Porquê? Porque sendo isto um método tão passível de esquecimento e tão dependente do utilizador, algum esquecimento pode ter levado a alguma gravidez. E depois é importante tranquilizar, informar e dizer que a hemorragia de privação não é necessária quando ocorre a pausa do método contraceptivo e deverão continuar a sua toma normalmente. Em relação aos náuseas e vômitos, é um efeito adverso relativamente comum CHC, relaciona-se com a dose de estrogênio. Para as mulheres que se queixam muito de náuseas e vômitos com o CHC, devem ser aconselhadas a tomar às refeições e geralmente é autolimitado, geralmente acontece nos primeiros meses após a introdução do CHC e geralmente desaparece. Também podem ter cefaleias que relacionam-se mais uma vez com a dose de estrogénios e para estas mulheres que têm estas cefaleias geralmente estão associadas à pausa e, portanto, o importante é reduzir o período de pausa ou mesmo se a mulher não quiser ter hemorragia de privação, fazer uma pílula de toma contínua. Depois, as alterações do peso corporal. Isto acaba, de certa forma, por ser um mito, porque não há uma relação direta entre a toma de CHC e o aumento do peso corporal. O que existe é que a toma do CHC poderá fazer com que as mulheres tenham mais a sensação de fome ou um apetite mais aumentado, e isso faz com que comam mais e, consequentemente, levem a alterações do peso corporal. Portanto, nestas mulheres dizem, a pílula engordou. Nós devemos ter noção de que pode acontecer por aumento do consumo alimentar e, portanto, devemos fazer o correto aconselhamento de medidas de higiene dietéticas. E depois também algumas podem ter alterações do humor ou algum tipo de síndrome depressivo associado ao CHC e o que se deve fazer é alterar para esquemas com período de pausa mais curto. A contracepção hormonal combinada, para além de ser um contraceptivo, não é? E é um método que é muito útil e largamente utilizado para muitas mulheres. E não é importante só falar dos efeitos adversos, mas também que na CHC, para além de ser um método contraceptivo, vai ter também benefícios não contraceptivos. Vai promover a redução da dismenorreia, portanto, aquelas mulheres que têm uma dismenorreia incapacitante, muitas vezes, que têm muitas dores menstruais, o CHC vai diminuir isto, vai diminuir a síndrome pré-menstrual e vai diminuir o fluxo menstrual. Portanto, mulheres que tenham muitos sintomas menstruais, sem dúvida que o CHC vai ser um contributo. Para além disso, também vai fazer com que haja uma diminuição dos sintomas e sinais de hiperandrogenismo, como o acne e o hirsutismo, e, portanto, nas mulheres que tenham acne, pode esta ser uma boa opção, para além do seu efeito contraceptivo, também vai ter este efeito extra. Quando falamos de CHC, como eu já disse antes, não falamos só da pílula, não é? De toma oral, também falamos do anel vaginal, que sem dúvida combina o estrogênio com o prostativo numa dose diária fixa. Tem uma utilização mensal e, portanto, tem maior compliance por parte da utilizadora, e ele pode ser removido durante 3 horas sem perda de eficácia. Portanto, aquelas mulheres que têm receio de que na relação sexual pode se sentir incomodativo, o meu parceiro sente, ele pode ser removido durante a relação
relação sexual durante 3 horas sem a sua perda de eficácia. Depois a pessoa não se pode esquecer é que o tirou. Em relação aos benefícios, diminui a incidência de hemorragia de privação e todos aqueles benefícios não contraceptivos que eu já disse antes. Em relação aos efeitos adversos, ele tem também, tal como a fórmula oral, ele tem um metabolismo hepático e, portanto, pode ter determinadas interações com outros medicamentos. O adesivo também é outro método hormonal combinado, consiste na aplicação de um adesivo transdérmico ou na face externa do braço ou até mesmo no dorso. Tem o estrogênio prostativo numa dose diária fixa, tem uma utilização mensal, como eu já disse, deve ser colocado semanalmente, durante 3 semanas, e depois fazendo a respectiva pausa, deve ser colocado num local limpo e seco. Os principais efeitos adversos, para além daqueles que eu já falei, da contracepção hormonal combinada, é também que prevê-se que um peso aumentado, portanto, um peso mais de 90 kg, ou um IMC muito elevado, pode diminuir a sua absorção e, portanto, pode diminuir a sua eficácia e também pode provocar alguma irritação cutânea em algumas mulheres e, portanto, não é um método contraceptivo adequado para estas mulheres que têm uma irritação cutânea, que depois vão tirar e vão perder este efeito contraceptivo. Falando agora da contracepção hormonal, mas passando para a contracepção apenas com progestativo. Como nós já vimos, o progestativo é sem dúvida aquele que tem o principal efeito contraceptivo e, portanto, claro que podemos utilizar o progestativo de forma única, sem a associação com o estrogênio. Portanto, o mais conhecido é o levonorgestrel, mas também há o gestodena, dienogesta ou drosperidona. Em relação às vias e regimes de administração, temos a via oral, ou sem intervalo livre, portanto, a toma contínua da pílula, ou se não, o esquema 24 comprimidos com 4 placebo. Os esquemas orais, é também conhecido como pílula de amamentação, ou as suas formas comerciais também muito conhecidas é a Azália ou a Cerazete. Em relação ao injetável, como o próprio nome diz, é uma injeção de um progestativo de 3 em 3 meses. O subcutâneo, muito conhecido como o Implanon, tem uma eficácia regulamentada para 3 anos, sendo que estudos mais recentes têm demonstrado uma eficácia demonstrada para 5 anos. Em relação aos sistemas intrauterinos com progestativo, geralmente com levonorgestrel, eles têm vários tipos de duração, sendo que o que dura mais anos é o de 7 anos, depois temos o intermédio de 5 anos e temos o que tem uma duração de 3 anos. O progestativo é um bom método contraceptivo, mas como não tem aqui o efeito sinérgico do estrogênio, é importante dizer, sobretudo nas fórmulas orais, porque estão muito dependentes do utilizador, que um esquecimento superior a 12 horas, e não 24, a 12 horas, pode estar associado a uma falha do efeito contraceptivo, portanto podemos ter aqui uma gravidez não desejada. Portanto, quem realizar um método contraceptivo progestativo, sobretudo oral, deve estar consciente de que a sua toma deve ser sem falhas nenhumas, nem mesmo de horário, por causa não tem este efeito sinérgico em associação com o estrogênio. Sobre o mecanismo de ação, como já foi dito, então ele inibe a ovulação, faz com que haja espessamento do muco cervical e, portanto, impede a penetração e a viabilidade do espermatozoide e faz com que haja indução de alterações no endométrio, que faz com que haja atrofia endometrial e, portanto, não tenha condições favoráveis à implantação. Só por causa destas alterações de atrofia endometrial, o progestativo pode dar alguns tipos de spotting, sobretudo se longa duração, porque no fundo é como se nós tivéssemos um endométrio que fica muito mais sensível a qualquer tipo de lesão ou de agressão, por causa desta atrofia endometrial extrema. Portanto, nos casos, por exemplo, do Implanon, está muito associado a terem hemorragias imprevisíveis ou algum spotting em determinadas mulheres por causa também deste efeito do progestativo. A quem é que não está recomendado a utilização de um progestativo? Quando nós temos uma má adesão à toma diária, como eu já disse, porque não temos aqui o efeito sinérgico do estrogênio e, portanto, um esquecimento superior a 12 horas pode ser falível, não é?
Depois, quando nós temos um compromisso da absorção digestiva, como por exemplo cirurgia bariátrica, quando nós temos diabetes mellitus complicada, ou quando nós temos tumores, nos tumores da mama, não é? Que têm o receptor do prostagénio positivos. Quando é que devemos utilizar a contracepção prostativa? Portanto, em mulheres que não pretendam contracepção com estrogênio ou que tenham contraindicações para o seu uso. As mulheres que não são elegíveis para o uso prostativo são mulheres que tenham hemorragia genital inexplicada ou suspeita de patologia grave, ginecológica, quando têm cancro da mama ou, se não, quando têm cirrose hepática grave. Benefícios não contraceptivos dos prostativos, eles vão diminuir o risco tromboembólico, o risco metabólico e o risco cardiovascular. Portanto, a não associação com o estrogênio faz com que este tipo de contracepção oral, também hormonal, tenha um risco diminuído de tromboembólico, metabólico e cardiovascular. Também nas mulheres que têm drepanocitose diminui as crises de falciformização, portanto indicado para estas mulheres que têm drepanocitose. Também faz com que haja um risco diminuído de cancro do endométrio e também confere uma certa proteção da perda da massa óssea em mulheres que estejam a amamentar. Por isso é que eu falei das pílulas de amamentação como prostativo, porque é o ideal para essa altura da vida da mulher, no pós-parto imediato, e também por causa deste fator extra como benefício não contraceptivo. Passando agora para a contracepção de emergência, portanto falamos do dispositivo intrauterino de cobre, o acetato lipristal ou o levonorgestrel. Os métodos contraceptivos de emergência previnem a gravidez após uma relação sexual não protegida ou inadequadamente protegida, como por exemplo a ruptura de um preservativo. Eles previnem até 95% das gestações se for utilizada até 5 dias após a relação sexual desprotegida, portanto 95, sendo que vai ser mais efetiva quanto mais imediata for a toma após a relação sexual. Ou seja, quanto menor for o período de tempo entre a relação sexual e a toma da contracepção de emergência, maior eficácia vai ter. Qual é que é o mecanismo de ação dos contraceptivos de emergência? Eles inibem ou bloqueiam temporariamente a ovulação ou, se não, o dispositivo intrauterino de cobre ele vai provocar alterações químicas no espermatozoide e no óvulo antes da fecundação. E, portanto, os contraceptivos de emergência não são métodos abortivos. Porquê? Porque eles vão atuar antes da fecundação. No fundo, existem 3 métodos de contracepção de emergência. O dispositivo intrauterino de cobre, portanto, este é muito útil naquelas mulheres que pretendem, para além de não ter uma gravidez, pretendem uma contracepção durante muito tempo. O dispositivo intrauterino de cobre é válido durante 10 anos, portanto é útil nestas mulheres. Temos também o acetato de ulipristal, que é uma toma única e que deve ser utilizado até 120 horas após a relação sexual. E o levonorgestrel, que é um prostativo oral, também de toma única, de uma dose alta, sendo que deve ser utilizado até 72 horas após a relação sexual. Portanto, o acetato de ulipristal aqui para uma toma mais tardia, não é? E o levonorgestrel até 3 dias após uma relação sexual desprotegida. A contracepção de emergência é um método seguro e não está associado a nenhum efeito adverso grave. Portanto, aqueles mitos que se ouvem dizer que a contracepção de emergência tem efeitos muito graves, pode provocar infertilidade, pode provocar algum tipo de doença grave, isso não deixam de ser mitos e, portanto, isso é falso. Exceto o acetato lipristal, que não está recomendado em mulheres com doença hepática grave. Portanto, todos os outros podem ser utilizados de uma forma segura. Passando agora para os métodos de longa duração, portanto, os injetáveis, o implante subcutâneo ou os dispositivos intrauterinos, em que vamos falar do dispositivo intrauterino de cobre ou o sistema de libertação de levonorgestrel intrauterino. Quando nós falamos de longa duração, o que é longa duração? Portanto, a ACOG define que um método contraceptivo de longa duração é um método que tenha uma duração superior a 12 semanas, portanto a 3 meses. Já o NICE
diz que longa duração é quando a duração é superior a 4 semanas, ou seja, um mês. Portanto, aqui quando nós falamos de longa duração, incluímos estes que eu já falei, não é? Portanto, o implante subcutâneo, os dispositivos intrauterinos, porque no fundo tem uma duração superior a um mês, claramente, e não é dependente da utilizadora para a sua toma. Quando nós falamos de longa duração, métodos contraceptivos de longa duração, também falamos nos tipos hormonais, à base de progestativo, como são os injetáveis, o implante subcutâneo ou os sistemas intrauterinos, ou se não, de longa duração não hormonal, como é o caso único do dispositivo intrauterino de cobre. Portanto, o injetável, eu já disse, então é um prostativo que tem uma posologia de 3 em 3 meses, consiste na injeção de um prostativo neste timing, e no fundo o seu mecanismo é o mecanismo de um prostativo, inibe a ovulação, faz com que haja espessamento do muco cervical e faz as alterações endometriais que eu já disse. Também o implante subcutâneo, também conhecido como Implanon, ele tem uma duração de 3 anos, sendo que os estudos mais recentes dizem que tem uma eficácia até 5 anos. E o mecanismo é exatamente o mesmo. Depois, quando falamos nos dispositivos intrauterinos, nós falamos naqueles que são hormonais, que levam levonorgestrel, e naqueles que não são hormonais, que é o caso do dispositivo intrauterino de cobre. Quando nós falamos dos sistemas intrauterinos, levonorgestrel, nós temos vários tipos de duração, 3 anos o mínimo, 5 anos e 7 anos. Eles vão promover o espessamento cervical, do muco cervical, vão promover a decidualização do endométrio, vão fazer atrofia glandular e vão também inibir parcialmente o desenvolvimento folicular e a ovulação. Em relação ao dispositivo de cobre, ele tem uma duração de 10 anos e o que é que ele faz? É um bocadinho diferente de todos os outros, não é? Faz uma reação inflamatória do endométrio que impede a implantação, também faz com que haja toxicidade para o esperma, portanto para o espermatozoide e para o óvulo, e também estão descritas algumas alterações da motilidade tubária. Portanto, é mais um método não hormonal, mais um método associado à sua parte mecânica que impede então que haja uma gravidez. Falando especificamente do injetável, quais é que são os critérios de elegibilidade? O que é que são critérios de elegibilidade? No fundo, são mulheres que podem utilizar este método contraceptivo. Mulheres que pretendem um método contraceptivo de longa duração, reversível e sem estrogénios, não é? Mulheres que não são elegíveis para o uso de estrogénios e, portanto, tenham a fazer uma contracepção à base hormonal apenas com prostativo, e também em mulheres que tenham doença hemolítica ou epilepsia. Quais é que são as contraindicações relativas ou absolutas? Portanto, categoria 3 ou 4. Hipertensão grave, diabetes complicada, fatores de risco de doença cardiovascular, tromboembolismo venoso, doença hepática grave, cancro da mama ou hemorragia vaginal de etiologia desconhecida. Para a realização deste método contraceptivo, tal como todos os outros de longa duração, é muito importante, antes da sua introdução, excluída qualquer gravidez. O prostativo injetável tem aqui este senão, que está associado a uma redução da massa óssea, portanto, não é um método aconselhado durante muito tempo numa mulher por causa disto mesmo. Portanto, o implante subcutâneo toda a gente já conhece, não é? Também conhecido por Implanon. As mulheres que devem utilizá-lo são mulheres que pretendam um método contraceptivo de longa duração, que não esteja muito dependente delas, não é? Para a sua toma, e mulheres que não são elegíveis para o uso de estrogênio. Como eu já disse, como qualquer método contraceptivo de longa duração, deve ser excluída uma gravidez antes da sua introdução. As possíveis complicações associadas a este método é uma infecção no local da sua inserção. Pode haver dificuldade na remoção do implante por não ser palpável à superfície do braço. Ele geralmente é colocado na face interna do braço, ou haver algum tipo de migração do implante para outra parte do corpo, sendo que esta complicação é muito rara. Na contracepção intrauterina, portanto, o sistema intrauterino de libertação de levonorgestrel ou o dispositivo intrauterino de cobre, basicamente os critérios de elegibilidade são os mesmos do que para o Implanon.
nós aconselhamos, ou seja, as vantagens contraceptivas e não contraceptivas das mulheres que ponham um CIU com doses elevadas, ela também serve para tratamento da hemorragia uterina normal. Mulheres que tenham tratamento anticoagulante ou diátese hemorrágica e, portanto, não convém menstruarem, vai diminuir também a dismenorreia, vai fazer com que haja alguma proteção endometrial e, portanto, vai diminuir o risco de cancro do endométrio, vai diminuir o risco de cancro do ovário e cancro do colo do útero. Um CIU em doses baixas não vai ter este componente de tratamento da hemorragia uterina anormal. Porquê? Porque estas mulheres vão ter hemorragias cíclicas, portanto são mulheres que desejam ter a menstruação e, portanto, é indicado para estas mulheres e também vai ter aqui o benefício de diminuir a dismenorreia. O dispositivo intrauterino de cobre é para mulheres que não querem tomar hormonas, não é? Agora isso até está relativamente na moda, portanto, ou que não querem ou que não possam tomar anticoncepcionais com hormonas, mulheres que queiram ter hemorragias menstruais cíclicas, ou se não, utilizado como método contraceptivo de emergência, como eu já falei, e que depois uma mulher que queira uma contracepção de longa duração. Atenção aqui, que o dispositivo intrauterino de cobre vai aumentar as hemorragias menstruais, portanto, mulheres que já tenham dismenorreia franca e fluxo menstrual abundante pode não ser o melhor método contraceptivo nestas mulheres e também, como eu já disse, vai aumentar aqui a parte da dismenorreia, portanto, estas mulheres que vão pôr um dispositivo intrauterino de cobre deverão ser, se elas só quiserem este método, elas devem ser muito bem informadas dos efeitos adversos que este método tem associado, porque senão muitas põem e passado 2, 3 meses já estão a dizer que querem tirar, não é? Estes dispositivos podem ser todos tirados antes do timing, portanto podem ser tirados antes, mas visto que o sistema de saúde, não é, e tudo está a investir para uma contracepção de longa duração, não é, e a própria mulher quer uma contracepção de longa duração, convém que estes métodos contraceptivos fiquem durante algum tempo na mulher. Portanto, como eu já disse, nestes métodos de longa duração deve ser excluída a gravidez antes da introdução deste método contraceptivo, sobretudo na contracepção intrauterina. Quando a sua colocação não está recomendado o uso de profilaxia antibiótica, portanto, numa consulta de planeamento familiar do centro de saúde ou mesmo na consulta de ginecologia geral, não é preciso realizar antibiótico para colocar um dispositivo intrauterino. E idealmente, isto não é obrigatório, não é nenhuma obrigatoriedade, mas idealmente deve ser feito um controlo, portanto, ver onde é que o dispositivo está 3 meses após a sua colocação para ver se encontra bem colocado. Quando é que o dispositivo está bem colocado? Quando no fundo as duas hastezinhas estão no fundo uterino e quando o corpo, digamos assim, do dispositivo está na cavidade uterina. É importante também dizer nestas mulheres que após a colocação do dispositivo, independentemente de ser o CIU ou o DIU, elas podem ter alguma hemorragia, principalmente naquele mês após a colocação, porque no fundo é as alterações que o endométrio sofre e, portanto, podem ter alguma hemorragia e alguma dismenorreia, porque há a acomodação deste dispositivo intrauterino, mas que o expectável no CIU, não é? Porque no DIU já disse o que tinha a dizer, no CIU é que esta dismenorreia e estas hemorragias menstruais diminuam. Quais é que são as possíveis complicações? É os fios, portanto, não sei se já viram a colocação de um dispositivo intrauterino, no fundo é como a imagem ali está, é um dispositivo que se mete dentro do útero e depois ele fica com uns fiozinhos que vêm até 2 cm mais ou menos após o orifício externo do colo. Para que é que servem esses fios? Para quando a mulher o quiser tirar, irmos lá com uma pinça, não é? Puxar os fios e o dispositivo vem e à partida corre tudo bem. Portanto, quando estes fios não são visíveis, porque podem ter migrado para dentro da cavidade uterina, é muito mais difícil a sua remoção porque no fundo não temos ponto de ancoragem para tirar este dispositivo e temos que pensar que o colo do útero está fechado porque é uma mulher que não está grávida, não é? Portanto, o colo do útero há de estar fechado, portanto é difícil tirar o dispositivo assim e temos que recorrer a outros métodos. Depois também, como eu já disse, pode estar associada a alguma dor ou hemorragia anormal, sobretudo após a sua colocação, naquele mês após a sua colocação. No dispositivo de cobre, já sabemos que esta dor e esta hemorragia anormal acontece sempre, ou pode acontecer quase sempre.
Depois também podemos ter algum grau de... podemos provocar, embora que seja raro, perfuração uterina, sobretudo se não fizermos a correta angulação e a correta retificação do ângulo que o colo do útero faz com o corpo do útero. Já sabemos que o útero está numa posição, maioritariamente das vezes, em anteversão e em anteflexão, ou pode estar noutra posição, e é importante, quando nós vamos colocar o dispositivo intrauterino, que haja uma retificação deste ângulo para que consigamos progredir ao longo da cavidade uterina sem fazer nenhum dano. E depois também, em raras ocasiões, pode ocorrer algum tipo de infecção após a colocação. E isto é raro, por isso é que não está recomendado o uso de profilaxia. Achei importante pôr aqui alguns mitos, porque a contracepção intrauterina está, como toda a contracepção, no fundo, está ligada a muitos mitos e a muitas coisas que se dizem. Portanto, achei que era interessante colocar aqui alguns mitos, até porque podem ser perguntados em exame, e assim vocês já sabem que isto é certamente falso. Portanto, as nulíparas não podem usar contracepção intrauterina, isto é falso, podem sim. Aumenta o risco de gravidez ectópica, isto é falso. Aumenta o risco de infertilidade, como todos os outros métodos contraceptivos, é falso. Aumenta o risco de doença inflamatória pélvica, também é falso. Não está indicado em adolescentes, é falso. Se os adolescentes quiserem ter um método de longa duração, ele está indicado. Além disso, não está associado à diminuição da massa óssea, portanto até é um bom método. Mulheres portadoras de dispositivo intrauterino de cobre têm contraindicação para a realização de ressonância magnética. Isto é falso. Isto podia facilmente dar aso para dúvida, mas as recomendações são que não necessitam, estas mulheres que têm um dispositivo intrauterino de cobre, não necessitam de remover o dispositivo para a realização de uma ressonância magnética. Depois, a inserção é mais difícil e dolorosa em nulíparas. Subjetivamente existe este conceito, mas os estudos que foram realizados comprovaram o contrário. Portanto, a inserção não é mais difícil nem é mais dolorosa em nulíparas e pode ser utilizada nestas mulheres. Agora, para os métodos de barreira, tanto preservativo masculino e feminino, também temos o diafragma e espermicida. O diafragma e espermicida são muito pouco utilizados e, portanto, eu não vou referir na aula. O preservativo masculino e o preservativo feminino, sem dúvida, que são muito utilizados e que devem ser referidos. O preservativo masculino é o que está representado à esquerda, não é? O preservativo feminino está dependente da utilizadora feminina e está representada à direita, tem uma conformação bastante diferente e até um bocadinho assustadora, não é para quem nunca viu, porque parece muito grande, mas no fundo consiste numa aplicação um bocadinho diferente do preservativo masculino e é próprio dessa aplicação. Relembrar que, sem dúvida, que este é o único método contraceptivo que protege contra infecções sexualmente transmissíveis e, portanto, sempre que se quer prevenir este acontecimento, o preservativo, tanto masculino como feminino, deve ser realizado. Portanto, o preservativo masculino, toda a gente conhece, não é? Tem uma eficácia em que nós vamos ter alguma taxa de falhas associadas, não é? Portanto, não é um método contraceptivo ideal, é sim ideal para a proteção de ISTs, mas não é ideal para a proteção de gravidez indesejada. Portanto, tem uma taxa de 2 a 18% de falhas durante o primeiro ano de utilização, faz uma proteção muito boa para a prevenção do HIV, prevenção da transmissão do HIV por via sexual, tem uma menor proteção para o úlcera genital ou HPV, mas ainda assim confere alguma proteção. Idealmente, o preservativo masculino deve ser realizado com outro método contraceptivo e, portanto, fazer aqui uma proteção dupla, sobretudo aquelas mulheres que não querem engravidar e também não têm relações esporádicas, não é? E que não queiram ter uma IST. Em relação ao preservativo feminino, ainda tem uma taxa de falhas superior comparativamente ao preservativo masculino, portanto, de 5 a 21% de falhas. Ele é colocado pela mulher no interior da vagina, como tal o bonequinho. Tem a vantagem de ele poder ser colocado na vagina até 8 horas antes da relação e, portanto, para aqueles
homens, rapazes que não queiram utilizar preservativo masculino ou para uma relação sexual esporádica e que às vezes não há momento, não é? Que muitos casais ou muitas mulheres argumentam que não há momento para a colocação do preservativo masculino. Se o preservativo feminino já lá estiver, tudo bem. Tem uma facilidade de uso em caso de disfunção erétil, porque não atrasa, lá está, a penetração e, portanto, é ideal para estes casos, e também é mais resistente quando comparado com o preservativo masculino, portanto o risco de ruptura é muito menor. Atenção, que nunca deve ser utilizado o preservativo feminino em combinação com o preservativo masculino, e pronto, no fundo o preservativo feminino também vai proteger contra as ISTs, tal como o preservativo masculino. Relembrar que ambos os preservativos, na sua maioria das vezes, são feitos de látex, portanto, casais em que haja alergia ao látex não são os métodos ideais. Existem preservativos masculinos que não são feitos de látex, mas a eficácia contra a proteção de ISTs nestes preservativos sem látex não está tão comprovadamente que seja eficaz. Portanto, se é contra ISTs, os que são alérgicos ao látex têm aqui um problemazito. Passando agora para os métodos naturais, que envolvem então o método calendário da temperatura basal, do muco cervical, sintotérmico ou a amenorreia da lactação ou lactacional. Nós podemos agrupar os métodos naturais assim em 4 grandes tipos. Um que se baseia na duração e na previsibilidade do ciclo menstrual e, portanto, no cálculo do período fértil, que é o método calendário, o método dos dias standard. Depois, outro que se baseia na identificação de sinais e sintomas que ocorrem no momento da ovulação e, portanto, evitando a atividade sexual nesse momento, que é o método da temperatura basal, o método do muco cervical, o método sintotérmico, que no fundo é o método da temperatura basal mais o muco cervical, ou o método dos 2 dias. Depois também a amenorreia lactacional e o coito interrompido. Os métodos naturais, portanto, para serem eficazes, baseiam-se na estimativa do período fértil da mulher e, no fundo, da abstinência sexual durante o cálculo desse período fértil. São seguros e baratos, não é? Porque não têm efeitos adversos. Têm uma percentagem muito alta de falhas. É uma contracepção, digamos que aceitável se tivermos um casal motivado e se tivermos uma mulher com um ciclo menstrual regular, mas são métodos que são muito difíceis de usar no período pós-parto pela imprevisibilidade de quando é que vai ocorrer a ovulação, sobretudo se a mulher estiver a realizar a amamentação materna. Começando nos métodos baseados na predição do período fértil e começando pelo método calendário vaginal-nose, o que é previsível? Portanto, que a mulher regular tenha uma ovulação por mês e esta ovulação ocorre 14 dias imediatamente antes da menstruação seguinte. Sabemos que o ciclo menstrual tem a fase folicular seguido do período de ovulação e a fase lútea é aquela que demora sempre 14 dias. A fase folicular, que é antes da ovulação, tem um período mais variável e, portanto, é que nós dizemos que a mulher tem uma ovulação por mês, sendo que é 14 dias antes da menstruação. E sabemos que o óvulo é fecundável até 2 dias após a ovulação e o espermatozoide pode ser fecundante até 3 a 5 dias após a ejaculação. Portanto, vamos pensar numa mulher que tem uma relação sexual e passado 2 dias tem ovulação. Se tiver uma relação sexual desprotegida, a partir daquele espermatozoide poderá fecundar aquele óvulo. Portanto, temos aqui este intervalo de tempo também para gerir. Portanto, como é que é feito o cálculo? Vamos ter que fazer a análise retrospectiva dos ciclos menstruais durante os 6 meses anteriores e, através da análise retrospectiva desses 6 meses, vamos fazer o cálculo do período fértil. Depois, devemos subtrair 10 dias ao número de dias do ciclo mais longo e 20 dias ao número de dias do ciclo mais curto. Portanto, por exemplo, numa mulher com ciclos durante aqueles 6 meses entre 26 e 30 dias, o cálculo do período fértil vai ser, portanto, entre o dia 6, que no fundo é 26 menos 20, e o dia 20, que é 30 menos 10. Portanto, neste período de tempo, que é o cálculo do período fértil, deve-se evitar a relação sexual.
Em relação ao método dos dias standard, ele é pouco utilizado, mas define um período fértil do 8º dia ao 19º dia do ciclo menstrual, pressupõe e só deve ser utilizado por mulheres que tenham ciclos regulares, ciclos entre 26 a 32 dias e envolve um período de abstinência sexual de 12 dias. Passando agora para o método da temperatura basal. Portanto, isto pressupõe que haja variações na temperatura corporal basal da mulher ao longo do ciclo menstrual. E nós sabemos que, no momento da ovulação, existe um aumento ligeiro da temperatura corporal basal. Para calcular este período fértil, tendo em conta este método, vamos ter que avaliar diariamente ao acordar a temperatura basal e fazer um gráfico, e depois já sabemos que quando existe um aumento da temperatura basal, ocorreu a ovulação. Essa temperatura basal deve ser, tanto faz se é oral, se é vaginal ou se é retal, o que interessa é que seja sempre medida no mesmo local ao longo do ciclo menstrual, porque o que aqui interessa não há uma determinada temperatura basal em que ocorre a ovulação, mas é a variação da temperatura basal, portanto não interessa o local desde que seja o mesmo durante todo o ciclo menstrual. Esta temperatura deve ser avaliada ao acordar, antes de se ter iniciado qualquer atividade física, porque isto pode provocar algumas variações, e também pressupõe um sono de pelo menos 6 horas. Como eu já disse, na ovulação ocorre um aumento da temperatura corporal basal de cerca de 0,2 a 0,5 graus Celsius e este método então pressupõe a evicção de uma relação sexual entre o final da menstruação e até 3 dias após o aumento da temperatura. O método muco-cervical atenta nas variações da aparência e da consistência do muco durante o ciclo menstrual, portanto, implica uma avaliação diária, tal como a temperatura basal, e nós sabemos que o muco ao longo do ciclo vai variando. Após a menstruação, o muco é escasso e seco, depois vamos ter um muco que é mais espesso e pegajoso, sendo que na altura da ovulação o muco vai ser fino, elástico e claro, mais ou menos como uma clara de ovo. Portanto, é descrito o peak day como o último dia do muco em clara de ovo, que vai coincidir com a ovulação, e deve-se evitar então a relação sexual desde o aparecimento desse muco em clara de ovo até 4 dias após o peak day. Portanto, também pressupõe aqui uma avaliação diária do muco cervical, também retrospectiva. O método sintotérmico é a junção do método da temperatura basal com o método muco cervical. Também, para além disso, vai vigiar sinais de ovulação, como por exemplo as cólicas menstruais, uma tensão mamária, alterações na posição e na firmeza do colo, que podem indiciar que a ovulação tenha ocorrido. Portanto, deve-se evitar a relação sexual desde o primeiro dia com o muco transparente, fino e elástico, como eu já disse, com o muco tipo clara de ovo, até 3 dias após a elevação da temperatura basal. Em relação à amenorreia da lactação, portanto, pressupõe-se que as mulheres a amamentar exclusivamente e que estejam em amenorreia não tenham função ovárica e, portanto, estejam, de uma certa forma, inférteis. Para a utilização deste método, requer a coexistência destas 3 condições. Portanto, o parto há menos do que 6 meses. Porquê? Porque a partir dos 6 meses existe diversificação na alimentação do bebê, o que faz com que as mamadas não sejam tão frequentes e, portanto, não continuem a realizar o efeito que têm antes dos 6 meses, uma alimentação materna exclusiva. Pressupõe que a mulher tem que estar em amenorreia e depois, lá está, como eu já disse, a amamentação tem que ser quase exclusiva ou exclusiva. Nós sabemos que a amamentação exclusiva tem efeito anticoncepcional, cerca de 98% nos primeiros 6 meses e depois passa para 92% se utilizado durante o primeiro ano. O que é que nós dizemos que é uma amamentação exclusiva ou quase exclusiva? Quando os intervalos entre mamadas são inferiores a 6 horas. Idealmente, até durante o dia, os intervalos deverão ser inferiores a 4 horas e durante a noite inferiores a 6 horas. Mas pronto, dizemos que a alimentação tem o seu poder de anticoncepcional, não é? Se este intervalo entre as mamadas for um intervalo inferior a 6 horas. Sabe-se que então que a intensidade e frequência da sucção correlaciona-se com o aumento da prolactina, com a manutenção da amenorreia e com a manutenção da anovulação, por isso é que as mulheres a fazerem a amamentação exclusiva à partida não terão fertilidade, não é? Sendo que quanto menor a frequência da amamentação, quanto maiores forem os intervalos entre as mamadas,
menor eficácia este método vai ter. Falando agora por último da contracepção definitiva, que envolve a laqueação tubar ou salpingectomia e a vasectomia no caso do homem. Portanto, o que é a contracepção definitiva? No fundo, estas mulheres ou estes casais querem evitar definitivamente a concepção e está indicada quando a opção é de forma definitiva não voltar a engravidar ou se não, quando existe alguma situação ou condição médica nas quais a gravidez representa um risco medicamente inaceitável. Ou se não, caso aquela mulher engravide, temos um risco de desfecho materno-fetal muito desfavorável. E estas são as indicações para uma contracepção definitiva. O Diário da República também tem um papel aqui importante, visto que ele tem um artigo específico para a contracepção definitiva, porque no fundo é a esterilização, nós estamos a fazer uma esterilização daquela pessoa, e então eles dizem que a esterilização voluntária só pode ser praticada por maiores de 25 anos, mediante declaração escrita devidamente assinada, contendo a inequívoca manifestação de vontade que desejam submeter-se à necessária intervenção e a menção de que foram informados sobre as consequências da mesma, bem devidamente identificado. A exigência do limite de idade constante do número 1 é dispensada nos casos em que a esterilização é determinada por razões de ordem terapêutica. E, portanto, quando nós falamos de contracepção definitiva, falamos em laqueação tubária no caso das mulheres, ou salpingectomia, e vasectomia no caso dos homens. Começando pela laqueação tubária ou salpingectomia. A laqueação tubária pode ser realizada no pós-parto imediato por laparotomia durante uma cesariana ou, se não, pode ser realizada eletivamente por laparoscopia, geralmente. A salpingectomia é preferível e tem sido cada vez mais utilizada versus a laqueação tubária. No fundo, a laqueação tubária é como o próprio nome diz, faz-se uma laqueação bilateral das trompas de falópio. A salpingectomia consiste na remoção, conforme o desenho ali mostra, da trompa. Porquê é que isto tem sido cada vez mais utilizado? Porque sabe-se que a remoção da trompa diminui o risco de cancro do ovário, visto que alguns cancros do ovário estão associados às fímbrias da trompa de falópio. Portanto, a salpingectomia tem sido preferida nestes casos. Como eu já disse, a laparoscopia é um método cirúrgico de eleição no caso de salpingectomia ou laqueação tubar eletiva e tem uma taxa de falhas inferior a 1%. O ciclo menstrual não tem modificações e a função sexual fica inalterada ou pode até mesmo melhorar, no caso destas mulheres. Quando falamos em contracepção definitiva, também temos que falar em arrependimento e às vezes quando um casal ou uma mulher vem com a certeza absoluta de que quer laqueação tubar, é necessário envolver o contexto e perceber o contexto e perceber se esta mulher não se pode vir a arrepender deste procedimento. A taxa de arrependimento é de cerca de 2 a 6%, o que eu diria até que é uma taxa relativamente alta, não é? Porque à partida as pessoas terão alguma consciência do que é que a contracepção definitiva implica. E os fatores de risco que estão descritos para o arrependimento é uma idade jovem, uma idade inferior a 30 anos, a história de morte de um filho, quando envolve problemas conjugais ou até mesmo mudança de companheiro, não é? Às vezes a mudança de companheiro faz com que queiram ter filhos com o novo companheiro, depois com uma laqueação tubar fica um bocadinho difícil. O estado civil prevê-se que as solteiras se arrependam mais do que as casadas e a realização no pós-parto imediato também tem uma taxa de arrependimento maior versus aquelas mulheres que realizam eletivamente. Em relação à contracepção definitiva no homem, ele é através da vasectomia, que é a alocação dos dois canais de frentes, sendo que a esterilização só fica garantida após confirmação da azoospermia em espermograma de controle. Tem uma taxa de falha inferior a 1%, tal como a salpingectomia, e quando nós vamos comparar a vasectomia com a alocação tubar, a vasectomia é mais segura, mais eficaz e pode ser realizada sob anestesia local, portanto, idealmente é realizada a vasectomia, mas pronto, é um assunto muito discutível.
Como eu já tinha dito, fica aqui então um quadro resumo das condições médicas nas quais o uso de contracepção hormonal combinada não é recomendada, as categorias 3 e a categoria 4, para os diferentes tipos de situação clínica. Eu não vou estar a alongar a descrever isto tudo, mas acho que é muito importante este quadro, principalmente saberem as categoria 4, que eu também já falei, porque é muito, muito perguntado em exame. Então, estes 3 slides. Depois, deixo-vos aqui alguns links úteis, se vocês quiserem ver. Este link do CDC, que tem também uma descrição das várias situações clínicas e contraindicações para os diferentes tipos de método contraceptivo. Acho que estão muito esquemáticas e muito boas. Se vocês quiserem ver, acho que é um extra muito bom no vosso estudo. E depois também, se tiverem mais curiosidade, a Organização Mundial de Saúde tem uma aplicação também bastante útil neste tema da contracepção. Voltando então ao caso clínico inicial, portanto, uma mulher de 39 anos, gesta 2-1, provavelmente teve um aborto, não é especificado, e vem ao centro de saúde para aconselhamento contraceptivo. De antecedentes pessoais, o que é que ela dizer? Que ela é obesa, que tem diabetes mellitus tipo 2, antidiabético oral bem controlado há 2 anos e tem hipercolesterolemia há cerca de 1 ano, que está a ter um difícil controle. Para além disso, fuma um maço de tabaco por dia. Relembrar que o maço de tabaco tem 20 cigarros. Portanto, qual é que é a principal contraindicação absoluta? Portanto, aqui falamos de categoria 4 nesta mulher para a realização de contracepção oral combinada. Portanto, a pílula vulgar. A paridade, hipercolesterolemia, hipertensão, tabagismo ou diabetes. Portanto, nós vimos que de facto a contracepção oral combinada tem estrogênio e prostativo, sendo que o estrogênio tem influência aqui no metabolismo cardiovascular. Mas não vimos em nenhum lado que, por exemplo, a hipercolesterolemia seja uma categoria 4. Para além disso, a tensão dela está bem, não é? Apesar de ter uma hipertensão, não é contraindicação para a realização de prostativo e estrogênio. Depois temos a diabetes, que é um diagnóstico há 2 anos, mas que está controlada, portanto, à partida não é uma contraindicação absoluta. A paridade também não vem descrita, portanto, a afirmação correta é o tabagismo. Porquê? Porque ela tem mais do que 35 anos e fuma mais do que 15 cigarros por dia, portanto, o maço tem 20 cigarros, portanto, a opção D é a opção correta. Passando agora para o caso clínico número 2, e este caso clínico, esta pergunta saiu na PNA de 2019. Dando uma enfermeira, 36 anos de idade, 5 gesta 1 para, com 4 abortos, veio ao consultório médico para solicitar contracepção. 6 meses antes teve um parto vaginal num complicado com recém-nascido vivo de 2,835 kg de peso. A gravidez foi vigiada na consulta de alto risco obstétrico devido aos antecedentes obstétricos. Desde o parto que amamenta e o casal tem usado como método contraceptivo a amenorreia lactacional e o coito interrompido. Nos antecedentes pessoais apenas se realça os 4 abortos, todos com necessidade de dilatação, cortagem para resolução. Há 3 anos, na avaliação em consulta de infertilidade, foi feito o diagnóstico de síndrome antifosfolipídico. Atualmente, a doente não se sente capaz de lidar com o novo aborto. Ela não pode usar preservativo por ter alergia ao látex. Não faz medicação habitual. Os sinais vitais estão dentro dos parâmetros da normalidade. O exame físico não revela alterações patológicas relevantes. Qual dos seguintes métodos contraceptivos é o mais adequado para esta mulher? Contracepção oral combinada, diafragma, dispositivo intrauterino, laqueação tubar bilateral ou selo transdérmico contraceptivo. Vamos aqui analisar então o caso. Portanto, temos uma mulher com 36 anos que tem um filho e já teve 4 abortos antes, que em parte são explicados pelo síndrome do antifosfolipídico, não é? Que tem um aumento do risco de aborto precoce. Depois ela vai à consulta porque é uma contracepção, teve um parto há 6 meses, portanto aqui a amenorreia lactacional pode já não vir a ter muita eficácia e ela diz que não se sente capaz de lidar com um novo aborto, portanto quer uma contracepção que seja relativamente segura. Depois também é importante dizer
que os sinais vitais estão dentro da normalidade e o exame físico não tem alterações e, portanto, destes métodos contraceptivos vamos analisar. Contracepção oral combinada, ela é contraindicada no síndrome antifosfolipídico. O diafragma é um método barreira, necessita da colocação, não é? Na relação sexual e pode não ser um método mais conveniente para utilizar a longo prazo. Depois temos o dispositivo intrauterino, não é? Que pode ser o de cobre ou o de levonorgestrel, que não especificam. Depois temos a laqueação tubar bilateral, que pode ser uma opção contraceptiva, mas esta senhora ainda é relativamente jovem, não é? 36 anos de idade, e poderá eventualmente, alguns na vida, querer engravidar, apesar de no caso clínico não é especificado, mas há sempre que ter em conta aqui os fatores todos e ver se não poderá existir algum grau de arrependimento. E depois o selo transdérmico contraceptivo, sabemos que é um método hormonal combinado e, portanto, também é contraindicado esta mulher por causa do síndrome antifosfolipídico. Portanto, o método contraceptivo mais adequado para esta mulher, claro que temos sempre que debater com a própria mulher qual é que é o ideal. Já vimos que a contracepção oral combinada não, o diafragma é pouco... É difícil de utilização e, além disso, para esta mulher que tem um companheiro, não é? E pretende uma contracepção mais duradoura e eficaz, poderá não ser a melhor opção. A ligação tubar também já vimos que é uma contracepção definitiva e que, tendo em conta que existem contracepções de longa duração muito eficazes, podemos oferecer em primeira instância essa opção às mulheres. E o selo, que é uma combinada e, portanto, contraindicada nesta mulher. Portanto, a opção correta, então, o dispositivo intrauterino. E chegamos ao fim desta aula, espero que tenham gostado, espero que tenham ficado esclarecidos em relação à matéria e às vossas dúvidas. Se tiverem alguma dúvida, não hesitem em contactar-nos através da nossa plataforma ou através do nosso e-mail. E bom estudo! Obrigada!